Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje vamos conversar um pouquinho mais aqui sobre autismo de alto desempenho. Eu estou aqui no meu blog, pessoal, que o endereço é autismo-adulto.blogspot.com, tá? Aqui no canal, bem no cantinho da aba ali em cima, você consegue identificar o link, se você quiser acessar e conhecer um pouco do texto que está disponível, tá? A gente já tem assim, não diria um grande, vasto material, mas o que foi publicado aqui eu tenho certeza que tem alguma qualidade, porque isso aqui faz parte do meu hiperfoco, né? Que é entender e trabalhar com a questão do alto desempenho. E hoje, né? Aproveitando esse bate-papo com vocês, eu quero falar um pouco sobre altas habilidades e autismo de alto desempenho, tá? Fazer algumas diferenciações aqui. Esta é a nossa publicação de hoje. Voltando a trabalhar um pouco com o assunto, né? Então eu procuro intercalar um pouco aqui, falar, né, do autismo em si, né, da descoberta, né, dos exames, das coisas, das realidades, mas quero também falar um pouco sobre a hipótese de trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, tá, para a gente conversar, e eu espero que ela possa ajudar mais pessoas com autismo, né, a se desenvolverem mais e utilizarem as suas potencialidades inatas que por vezes não são descobertas, tá? Eu sou uma pessoa com autismo, né, com um diagnóstico tardio, tá? Eu só fiquei sabendo que eu tinha autismo ano passado, faz uns 4 meses. E coisas que para mim sempre foram, né, da minha natureza, da minha realidade, com o diagnóstico ficaram muito, né, esclarecidas, né, de por que eram assim, tá? Mas uma coisa que eu sempre utilizei foi o meu hiperfoco. Então, o meu hiperfoco é que permitiu que eu estudasse, que eu buscasse um caminho, né, que eu chegasse a algum local, que eu fizesse, que eu chegasse até o pós-doutorado, tá, gente? Então, foi o hiperfoco, ele me ajudou muito, né? Então, apesar de todas as limitações existentes, né, das nossas personalidades com autismo, o hiperfoco é uma das características, das qualidades que estão presentes em todas as pessoas com autismo e que podem, né, permitir que você vá mais longe, que podem, né, se devidamente utilizadas, representar um diferencial no seu desenvolvimento, né, mesmo que isso esteja sendo descoberto agora. Né? Então, é um novo caminhar, é uma forma de utilizar uma ferramenta que a gente possui. E hoje aqui, nesse texto que eu elaborei para vocês, eu estou trabalhando, né, a diferenciação entre altas habilidades e alto desempenho, tá? Porque altas habilidades, gente, é aquilo que é considerado como superdotação. Eu já expliquei isso em alguns vídeos anteriores. Nós temos uma parte da população, né, de pessoas com autismo que possui como qualidade, né, a superdotação. Existem, né, uma parte das pessoas que tem, né, genialidades, mas também tem muitas limitações. Mas não é para esse, né, para esse tipo de pessoas que a gente está trabalhando aqui. A gente quer trabalhar aqui com todas as pessoas, né, dos outros 90% dos autistas que não possuem as altas habilidades, né, que não possuem a superdotação. Então é para essas pessoas, né, que a gente está desenvolvendo essa nossa hipótese de trabalho, que é a hipótese do alto desempenho. Então, né, claro, todas as pessoas com altas habilidades, os superdotados, eles com certeza têm alto desempenho. Tudo bem. Mas existem pessoas que não possuem altas habilidades e que, uma vez sabendo direcionar, né, o seu hiperfoco, utilizá-lo para o melhor, para si, né, treiná-lo para tanto, você pode chegar ao alto desempenho. Então essa é a nossa hipótese de trabalho, tá? E veja, nem todas as pessoas superdotadas, tá, são pessoas com autismo. Né? A gente sabe que 10% das pessoas com autismo possuem altas habilidades, superdotação, mas nem todos os superdotados são pessoas com autismo, tá? Isso é uma questão muito
individual, né, pessoal? A gente teria que analisar caso a caso e ver se a pessoa se enquadra, porque, né, existem, né, pessoas excêntricas, né, pessoas superdotadas geralmente são cheias, né, de traços, né, de excentricidades, de manias, né, por exemplo, pega o Einstein, né, cheio de excentricidades e manias, né, das suas próprias possibilidades, mas não necessariamente a gente pode dizer que o Einstein, né, era uma pessoa com autismo, né, ele tinha lá, né, suas qualidades, mas teoricamente era um neurotípico, tá? Então é por isso a gente tem que já fazer uma diferenciação, né? Nem todo superdotado é uma pessoa com autismo, tá? E aí, gente, avançando um pouco mais aqui no nosso texto que eu fiz, né? Coloquei até uma imagem aqui para mostrar, né, a iluminação do cérebro, né? Como já explanamos aqui, né, nosso foco não são nas altas habilidades, tá? Então eu não pretendo trabalhar aqui só com pessoas que são superdotadas, tá? Mas sim no alto desempenho, né? O qual chamamos de hiperdotação. Então, meu interesse aqui, gente, tá? É poder contribuir para que, né, esse 90% do público das pessoas com autismo que não tenham as altas habilidades possam se desenvolver, possam ter bons resultados, possam atingir coisas na vida, né? Possam fazer realizações e potencializem aquilo que elas têm em si. Essa característica que todos nós, pessoas com autismo, temos, que é a hiperdotação, a possível hiperdotação, né? Nós temos hiperfoco, todos nós temos hiperfoco, né? É uma das coisas que se observa, né? Agora, hiperdotação é uma construção, tá, gente? E ela é, como eu coloco aqui no texto, a chave para o alto desempenho, tá? Então, nesse sentido, né, continuando nosso texto aqui, nesse sentido, né, para além das pessoas com autismo, possuidoras de altas habilidades, pensamos, né, as demais pessoas sem essas as demais pessoas sem essas características. Não, o texto não tá bom aqui. Pensamos das demais pessoas sem tá faltando. Que também podem desenvolver para si novas habilidades, capazes de lhes permitir alto desempenho em tarefas da vida, trabalho. Gente, eu sempre faço texto, tá? Eu fico pensando no texto, aí eu faço texto, né? Fico lá no hiperfoco pensando no texto, aí eu faço texto, aí depois eu já venho e já gravo, né? Para não perder a onda da ideia, né? Já tá na sequência. Só que às vezes eu preciso, depois de gravar, fazer uma revisão, tá? Já aconteceu isso em alguns vídeos aqui, mas eu acho que faz parte do processo criativo. Né? Então, assim, o que nós imaginamos aqui? Então, que todas as pessoas podem, né, pessoas com autismo, podem construir o seu alto desempenho, tá? De acordo com as suas limitações, né? Mas tentando criar o alto desempenho, né, em alguma tarefa, em alguma habilidade que seu hiperfoco permita que você chegue lá. Tá? Eu acho que é essa grande ferramenta que nós temos, né? Eu até coloco aqui, ó, ferramenta de superação existencial, tá, gente? Mas para isso nós precisamos aprender a lidar com essa ferramenta, né? A gente precisa encaminhar nosso hiperfoco para coisas construtivas, tá? Para coisas que tragam resultados, que permitam resultados, né? Então a gente tem que sempre direcionar o hiperfoco, né, para coisas pragmáticas. Com o tempo, a gente vai conseguindo fazer essa seleção, tá, pessoal? Eu acho que isso que é importante. Às vezes, né, de maneira inconsciente, né, a gente acaba deixando o nosso hiperfoco nos levar para caminhos que aparentemente a gente não controla, né? Então, como se fosse assim, né, entendeu? Manias que vão aparecendo, né, inconscientes. Mas aí que está a chave das coisas. A gente pode começar a tentar trabalhar aos poucos para ir elegendo hiperfocos e para ter mais de um hiperfoco, né, no nosso desenvolvimento, nas nossas atividades. Aí sim a gente começa a chegar no alto desempenho, tá? Então aí, né, gente, nós temos que descobrir, né, usar essa ferramenta de superação existencial. É necessário que saibamos do potencial imanente e encoberto dessa ferramenta, que está em nossa personalidade neurodiversa. Então, né, gente, 100% dos autistas têm hiperfoco, tá?
Então, tirando os 10% que já tem altas habilidades, vamos trabalhar com os outros 90% para que possam ter hiperdotação e não superdotação, né? Então, a meta é chegar à hiperdotação, que é a capacidade de utilizar seus hiperfocos a seu benefício e com finalidades que lhe proporcionam o alto desempenho. Isso é algo que permite o empoderamento e o sorgimento das pessoas com autismo na medida em que, mesmo que não possuam altas habilidades, podem se desenvolver sua hiperdotação para o alto desempenho. E aí eu coloco aqui, né? Falo da minha experiência de vida, né? É isso que eu fiz na vida toda, sem saber, por intuição. Eu não sabia que eu era uma pessoa com autismo, tá? Mas eu sabia que eu gostava de estudar e que eu tinha, assim, quando eu começava a estudar algo, eu queria conhecer aquilo a fundo, entender, saber, fazer aquilo a fundo, né? Então sempre foi assim. E isso me ajudou bastante, tá? Porque aí eu ia estudar uma coisa a fundo, eu pegava, lia tudo que tinha sobre aquilo, depois eu tentava fazer na prática aquilo, e foi me permitindo avançar assim, né? De caminhar para uma área profissional que pudesse me atender. Não é à toa que eu sou professor universitário, não tanto só pela docência em si, né? Claro que eu dou aula do que eu gosto, do que eu estudei, do que eu aprofundei. O assunto que eu mais estudei na faculdade, que estava no meu hiperfoco, que foi o assunto que eu mais me dediquei na faculdade ao estudo, hoje é o assunto que eu sou professor. Né? Então, acho que isso é muito legal. Né? E os assuntos que eu pesquiso, né, as possibilidades que eu tenho de abertura para pesquisa, né, com vários artigos publicados, tá, gente, no Brasil e no exterior, em revistas qualificadas, tá, e publicando artigos assim com pesquisas que eu desenvolvo junto com meus alunos de graduação, em revistas qualificadas de alto nível. Eu tenho artigos que nós publicamos em revistas Qualis A, com aluno de graduação, né, então a gente entra naquele hiperfoco. Os assuntos, né, me chamam, eu vou junto, os alunos também vão, e a gente vai e faz coisas maravilhosas, né, pesquisas maravilhosas, e consegue, então, desenvolver a pesquisa. E fora isso, né, nos meus mais de 10 livros que eu escrevi, de assuntos variados, né, muitos deles voltados para psicanálise, porque eu gosto bastante do assunto, né, fui me formar sobre isso. E a psicanálise te dá uma abertura para trabalhar com várias dessas questões. Né? Por exemplo, né, o inconsciente, né, do uso do hiperfoco. É uma questão psicanalítica, que talvez eu até venha fazer um artigo sobre isso, né, que diz respeito a esse aprofundamento. E o que eu quero deixar aqui, tá, pessoal, que é muito além de falar aqui da minha situação, tá, gente, é contribuir para que, se você chegou até aqui, você que está aí com o seu diagnóstico recente, né, um adulto tardio, né, com diagnóstico tardio, né, reconhecido como, né, com pessoa com autismo. Se você tem, né, um filho, uma filha, tá, com autismo, que você possa, né, observar as qualidades, as características, os pontos positivos e focar, né, primeiro, verificar se essa pessoa tem altas habilidades, né? Porque são várias possibilidades de campo de altas habilidades. Agora, se ela não tem uma alta habilidade, se ela não tem um destaque acima da média dos demais, isso não é motivo, né, para, né, demérito, é o contrário. Por quê? Porque ela tem ali inatamente um hiperfoco, né, funcional, né, uma ferramenta essencial, né, que está na estruturação, né, do cérebro da pessoa com autismo. É a nossa forma, por isso que nós somos neurotípicos ou neurodivergentes, neurodiversos, porque é a forma como a gente capta o mundo e estrutura e entende o mundo e realiza, né, e apreende o mundo. Então ali está a chave. Esta chave que você deve olhar. Comece a prestar atenção no seu hiperfoco, comece a prestar atenção no hiperfoco, né, se você tem uma filha, um filho, e é dali que você vai tirar o melhor, é dali que você vai encaminhar para o melhor. Entendeu? Mesmo não se tratando de altas habilidades, né? Porque pra gente o que importa é o alto desempenho. Então, eu sou o professor Smartness e até nosso próximo vídeo.